Sejam bem-vindos à aula 7 do nosso discipulado online do canal de Fora da Gaiola. Eu quero agradecer a todos vocês que são da Gameleira, um povoado aqui perto do meu, que estão aqui acompanhando o nosso discipulado. Muito obrigado pela sua presença e eu sei que vocês estão aprendendo bastante aqui também. Quero agradecer também a cada membro da igreja, o Senhor Proverá, que é o ministério ao qual eu faço parte. Alô, pastor Zé Raimundo, Pai do Senhor, missionária Rosângela, Pai do Senhor Elza, tamo junto. Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos para a aula do dia. Para a gente dar início ao entendimento da aula de hoje, eu quero que você abra em João, Evangelho de João, capítulo 6, e a gente vai ler o versículo 28. Diz o seguinte: Então lhes disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu dizendo-lhe: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Qual é a pergunta? O que devemos fazer? Quais são as obras de Deus? Que obras eu tenho que fazer para agradar a Deus? Jesus responde que a obra que Deus quer que nós seres humanos cumpramos e façamos diante dele é crer em seu Filho Jesus Cristo. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Jesus foi fiel a Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus obedeceu a Deus em tudo que se tinha para obedecer. Jesus conquistou uma vida íntegra, santa, perfeita diante de Deus. Jesus obedeceu Deus Pai em tudo. Quando Jesus estava aqui na terra como um ser humano, não houve pecado nenhum, nem na sua mente, nem nas suas ações. Jesus foi um homem completamente perfeito e muito mais fiel do que qualquer ser humano que já existiu sobre a terra. Então Jesus tinha uma justiça própria diante do Pai. Jesus, ele era o ser humano perfeito. Ele conseguia expressar em seu caráter o rosto de Deus. Ele, como homem, como ser humano, ele conseguiu expressar a glória de Deus em sua vida. Jesus expressou a glória do Pai aqui na terra, a ponto dele dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Agora que está a questão. Jesus, ele foi obediente a Deus em tudo. Quando ele morreu na cruz, sabe o que foi que aconteceu? Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Sabe o que é que ele fez? Ele pegou essa vida de obediência dele e jogou em cima da vida imperfeita de todo aquele que depositaria fé nele. Essa vida de obediência de Jesus foi lançada sobre nós. A obediência de Cristo foi lançada sobre nós. De tal maneira que as obras de Jesus, a perfeição das obras dele, desce sobre as minhas obras imperfeitas e cobre elas diante do Pai. Torna as minhas obras aceitáveis a Deus. De tal maneira que hoje eu sou completamente protegido pela vida santa de Jesus Cristo. Veja bem, quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são apagados. Ou seja, eu passo a ser uma criatura limpa, uma criatura pura. Só que tem um grande problema, irmãos. Eu não sou perfeito, então, apesar de Jesus ter apagado os meus pecados, eu vou continuar errando. Eu vou produzir obras que aos olhos de Deus não vai ser perfeita. Eu vou produzir obras que não vai ter força para fazer Deus olhar para mim de maneira nenhuma. Então não bastava só na cruz do Calvário Jesus levar os meus pecados e pagar por eles. Eu precisaria de uma vida santa, de uma vida justa. Eu precisaria de obras que chamassem a atenção do Pai. E eu não tenho essas obras. O que é que Jesus fez? Pegou a vida santa dele e derramou sobre nós. Naquele sangue na cruz do Calvário, não tinha só o perdão dos meus pecados, tinha a imputação da vida santa de Jesus sobre mim e sobre você que também crê nele. Você entende porque só Jesus salva? Você consegue compreender porque só nele há salvação? Por causa disso, em nenhuma outra pessoa no universo existe essa imputação de justiça. Ninguém no universo morreu no nosso lugar. Ninguém no universo teve uma vida santa e obediente diante de Deus e pegou aquele saldo
de positividade que tinha e lançou sobre nós, sua igreja. Aleluia! É por isso que hoje eu posso afirmar, eu sou salvo e eu vou para o céu, eu vou para onde Jesus estiver, porque Ele prometeu que todo aquele que cresce nele, que depositasse a fé nele, teria os seus pecados perdoados, e essa justiça santa desceria sobre nós e cobriria a nossa vida imperfeita diante do Pai. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras que eu vou para o paraíso. É por isso que eu posso afirmar, eu vou. Por que você vai, David? Porque eu creio desesperadamente no Jesus Cristo, meu Messias. Eu não vejo nenhuma outra pessoa à vida eterna. Jesus, Ele é o meu Senhor, eu não quero outro Senhor, eu não vivo para me agradar. Eu não quero glória, eu não quero nada que não seja o meu Senhor Jesus Cristo em minha vida, estando comigo para o resto da eternidade. Para mim o ouro e a prata têm menos valor do que a presença do meu Deus na minha vida. A Escritura diz em Romanos 8, o texto está na tela para você ler, que o Espírito Santo de Deus desce no nosso espírito e testemunha, testifica, dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. Por isso eu tenho certeza da minha salvação, porque ela não vai dependendo da minha fidelidade a Deus, ela não depende da minha fidelidade a Deus, ela não depende da minha obediência a Deus, ela não depende daquilo que eu posso fazer, ela depende de quem eu tenho posto a minha esperança e em quem eu tenho crido. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não será confundido. E eu creio que Ele morreu na cruz para me dar a vida eterna. Como Ele mesmo disse, o texto está na tela, que Ele morreu na cruz. Aleluia! Ele disse que Ele conhece as ovelhas dele, e que as ovelhas dele, quem deu a Ele foi o Pai. E ninguém pode arrebatar da mão dele. As ovelhas dele, Ele deu vida eterna. E nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos essas ovelhas. Você entende agora? Porque que o meu evangelismo é fraco, mas a graça de Jesus Cristo desceu sobre a minha vida, não só apagando meus pecados, mas cobrindo minhas imperfeições diante de Deus. Não só pagando pelos meus erros, pelas minhas más atitudes, mas me justificando, mas colocando sobre mim obras justas, as quais eu nunca poderia ter. Sim, eu vou entrar no céu pelas obras, não minha, mas do meu Senhor Jesus Cristo. Irmão David, então você está dizendo que nós podemos ser salvos sem boas obras? Você está dizendo então que nós não precisamos fazer boas obras? É isso que você está falando, irmão David? Não, eu estou afirmando que as nossas boas obras não têm poder nenhum para me botar no céu. Minhas boas obras não têm poder nenhum de chamar a atenção de Deus, porque elas são imperfeitas. Eu não sou salvo pelo que eu estou fazendo, não. Se Deus olhar do céu e disser, David, você só vai entrar se você obedecer todos os meus mandamentos, eu estou no inferno agora. Por isso a Escritura Sagrada diz, o texto está na tela em Gálatas capítulo 3, que aqueles que querem ser salvos por obediência à lei, que é a lei, os 10 mandamentos, aquele que quer obedecer a Deus, quer garantir sua entrada no céu pela sua própria obediência, está debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque ninguém consegue obedecer uma lei perfeita, sendo nós mesmos imperfeitos. A chegada do Espírito Santo na nossa vida não nos tornou perfeitos. A chegada da redenção de Jesus em nós não nos tornou perfeitos. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos. Quem de vocês que está me assistindo conseguiu parar de pecar e nunca mais pecou na vida? Se você não consegue fazer isso, você não é perfeito. Você vive a realidade de Romanos 7, capítulo 10 em diante, onde Paulo vai falar que a lei de Deus é santa, boa, pura, perfeita, agradável, mas nós somos carnais, nós somos pecadores. Nós não conseguimos obedecer uma lei perfeita, sendo nós ainda imperfeitos. E ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto nós ainda estivermos nesse corpo, a gente vai ser imperfeito, não conseguimos satisfazer a Deus. Então as nossas obras ela é impotente em relação à salvação. Agora, não existe salvo que não tenha boas obras. E você vai saber como isso funciona no próximo vídeo, na aula 8. Por hora,
O que você precisa saber é que você vai entrar no céu por crer em Jesus Cristo. Que obra o ladrão da cruz fez? Que tempo ele teve de se batizar? Mas ele foi salvo e ele foi justificado. E sobre ele a vida justa de Jesus recaiu sobre ele, de tal maneira que quando o Pai olha do céu, vê a justiça de Cristo em nós, não a nossa. Os textos estão na tela. Quando Deus olha do céu e te vê orando, ele não vê você não. Ele vê Jesus. Ele vê nossas obras cobertas pelas obras de Cristo. E ele olha e ele tem prazer em nós. Ele diz, ó que menino bonito. Olha que menina linda tem ali orando a mim. Olha, minha filha preciosa, clamando minha presença naquele monte, naquele quarto, naquela sala no hospital. Olha que pessoa bonita tem ali. Só que essa beleza que ele vê não é minha nem sua. Essa beleza nos foi dada, nos foi outorgada por Cristo. Então sejamos humildes diante do Senhor. Então eu vou afirmar para você, não existe cristão salvo que não tenha boas obras. Agora, como isso funciona, eu vou falar na próxima aula, que é a aula 8. Por hora, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento de discipulado, que Ele está aqui comigo e Ele está aí com você também. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por esta vida que está ouvindo este discipulado agora. Peço ao Senhor que, em nome de Jesus, derrame sobre ele e sobre ela a tua graça. Oh, meu Pai, passa o sangue do Cordeiro sobre nós. Espanta de sobre nós o espírito da morte. Faz conosco, Senhor, como o Senhor fez lá no Egito. O Senhor passou o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas e o espírito da morte não pôde passar por ali, não levou o filho de ninguém, a morte não entrou naquela casa. Isso simbolizava, Pai, a morte do teu filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro do Senhor, que tira o nosso pecado. Meu Deus, assim como o sangue do Cordeiro impediu a morte de passar por aquelas casas, assim também o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos impedirá de vivenciar a morte eterna. Por isso, Pai, nós somos gratos, porque na nossa casa não habita mais a morte. Nós somos gratos, Pai, porque na nossa casa toda morte não ficará, não prosperará. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, enche-nos com a Tua presença, tira toda a tristeza, toda a depressão, toda a síndrome do pânico. Oh, meu Senhor, liberta-nos dos vícios, liberta-nos, Senhor, da ansiedade, liberta-nos, meu Deus, de todo espírito de morte. Oh, Senhor, todo pensamento de suicídio, espanta agora da presença dos Teus filhos. Meu Senhor, em nome de Jesus, guarda cada ouvinte. Oh, Senhor, faz a Tua luz brilhar sobre essas vidas. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aquele que tiver com fome e sede da Tua palavra, acende a chama no coração. Oh, meu Deus, sacia a sede de conhecimento de Ti. Meu Deus, aqueles que estiver, Senhor, com a despensa vazia, meu Senhor, visita, envia o Teu anjo poderoso, abre as portas, Senhor, para que as pessoas possam arrumar trabalho, abre as portas, meu Deus, para aquele rapaz, para aquela moça que quer abrir um negócio, faz prosperar. Meu Deus, envia a Tua prosperidade, envia o vento do Teu Espírito Santo sobre eles. Meu Senhor, fortalece, cura, batiza com Teu Espírito, meu Pai, enche com Tua presença, espanta todo o mal, em nome de Jesus. O mal não tem poder na sua vida, em nome de Jesus. Toda praga, todo mal olhado, toda palavra maldita lançada contra você e sua casa, não tem poder agora, está repreendido, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, e já vai recebendo agora aí a tua bênção. Se você crê, diz amém, e receba no teu espírito a força do Senhor, pois Ele é contigo. Aleluia, em nome de Jesus, amém.